Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast de Frente com Mazé, que é um espaço virtual para nós podermos pensar juntos e juntas sobre o que está acontecendo no mundo, sobre política, sobre cultura, sobre diversão, sobre violência, sobre política, enfim, tudo aquilo que atravessa a nossa vida, né? Eu sou Mazé Favarão, fui vereadora por 2 mandatos, secretária de Educação por 2 mandatos, e agora me aventurando no podcast, 2 vezes por mês, na primeira e terceira segundas-feiras de cada mês, eu queria ter um encontro marcado, agendado com vocês, para, inclusive, enriquecer as nossas conversas, que vocês indiquem quem que vocês sugerem, o tema que vocês sugerem para isso. Hoje nós estamos com mais um episódio muito especial, principalmente pensando que novembro, notadamente no Brasil, nós celebramos ou rememoramos, eu tenho algum problema com essas palavras. Vamos ver até como é que a Marilândia, olha, já falei o nome dela. A Marilândia nos ajuda, que é o mês da consciência negra, o 20 de novembro, que é um feriado, tá? Então, nós estamos trazendo a Marilândia Frazão, professora, pedagoga, agente política, trabalhou na Secretaria de Educação de Osasco, quando eu era secretária, trabalhou na Secretaria de Educação do governo do Haddad, ativista, foi candidata à suplência no Senado pelo Partido dos Trabalhadores. A negra não é fraca, não é fraca. Tá? Então, eu queria que a Marilândia falasse um bocadinho, além do que eu já falei, da sua trajetória. Quer dizer, de tudo isso que você fez, qual é o eixo orientador? Pode se apresentar para a nossa galera. Então, boa tarde, né, as pessoas que estão nos assistindo. Boa tarde à professora Mazé, que a gente trabalhamos juntas, e ela pautou a minha política racial aqui na cidade de Osasco. Então, eu sou uma professora, mas eu sou do Rio Grande do Sul, e lá eu comecei a minha vida de ativista e política por causa do racismo. E o meu pai era um sindicalista, e ele dizia, olha, vocês têm que pensar primeiro no seu perfil de ser humano, porque senão as pessoas vão derrotar vocês. Então, eu comecei muito cedo numa militância. Quando eu entrei no ginásio, eu já tinha uma proposta da questão racial para o currículo escolar. E eu lembro do meu professor de história, e eu dizia, quando é que nós vamos falar sobre África? E ele dizia, bom, então você traz a África para a nossa sala. Mas eu acho que a questão racial, ela está pautada até hoje. Até hoje. É um tema muito grande, ele é grandioso, ele é potente, mas ele também é recuado muitas vezes pela questão política, pelos educadores, pelas pessoas, enfim. E a gente é ativista para que a gente possa pautar a questão racial, não só da educação, mas também a pauta da população da vida. Negra, da vida. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai ver um gráfico sobre mortes no Brasil. Não é recente, mas ajuda bastante. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, pode ser um preconceito meu, acho que de alguns paulistas também, que os estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nesses estados a questão do preconceito e do racismo é mais evidente. Pelo menos eu vou dizer que é impressão. Por que essa impressão se formou para mim? Pela votação que nós tivemos nos candidatos de direita nas últimas eleições, de 18 para cá. Sim. Procede essa minha opinião? Quer dizer, realmente são estados mais conservadores, mais preconceituosos, mais radicais? Se sim,
a explicação é por conta do processo de colonização desses estados? Sim, sim. Você tem razão. Todo o sul do país, ele é muito europeu. Europeu. Então, a população negra, para eles, é escravos, né? Então, a gente tem que estar na pauta descolonizar as mentes dos europeus. Porque eu estava conversando agora com o jornalista aqui, eu estava dizendo para ele, ainda é muito racista o sul do país. E Porto Alegre, né, que eu sou gaúcha, sou de lá, é um estado extremamente racista, até hoje. Eu estava contando até para o jornalista aqui que um dia bateu palma na casa de praia da minha irmã, eu fui atender, ele olhou para mim e disse, olha, eu quero falar com a dona da casa. Eu digo, você quer falar com a dona da casa? Sim, eu quero falar com a dona da casa. Chamei a minha irmã. E eu digo, entendeu? Então, até hoje, o Sul ainda tem. Tanto é que o Novembro Negro, ele foi pautado no Rio Grande do Sul, por um jornalista, um professor, que ele criou o dia 20 de novembro. Foi lá no Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul? Foi no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, o 20 de novembro. E isso tem a ver, evidentemente, com o processo de colonização, de povoamento, né? Exatamente. Muitos europeus. Porque a Europa, ou os grandes países da Europa no século XVII e tal, eles fizeram todo o processo, né, de captura, de sequestrar, tá? Os africanos, né? Mas não levaram também para o continente deles. Não. Deixaram para aquilo que eram as colônias deles. Exatamente. Né? Que é principalmente Portugal, Espanha, nos Estados Unidos da América. Na América, porque também tem uma grande quantidade. Quer dizer, não tem a quantidade que tem o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é 4% de negros. O processo de escravização foi menor. Foi menor, foi. Também tendo a ver com o processo de colonização, porque lá eles foram os ingleses que foram colonizar os Estados Unidos foram para eles fincarem raízes. Sim, sim. Aqui não, né? Aqui vieram para nos explorar. Para nos explorar, exatamente. É verdade. É uma pena, né? Porque o Sul é tão bonito, podia ter gente mais avançada, democrática. Tem a pauta também do 13 de maio, né? Que nos soltaram com a mão na frente e outra atrás. É brincadeira, né? E a gente construiu esse país também, né? Sim, exatamente. Nesse sentido, você se lembra de alguma ação que você, enquanto gestora pública, professora, ativista, tal, tenha implementado ou tenha conseguido que fosse implementada na perspectiva de melhorar isso? Sim, isso eu tenho. Uma proposta extremamente foi grandiosa e o governo cooptou essa pauta. Né? Por exemplo, eu estive no governo da Marta, né? Tive uma proposta muito interessante que depois, quando eu vim para Osasco, também foi abraçado com o Emídio, prefeito, e você como secretário. Tanto é que, por exemplo, no estado de São Paulo, a única cidade que tem uma referência racial de membros negros e militantes é Osasco. Olha só. A gente tem aqueles 13 pessoas importantes da questão racial que está no centro de professores. Que a gente fez, que são imenso, e cada um com a sua história, né, da questão da escravidão e da escravocrata, de fato, da sua profissão, né, que eram poetas, eram escritor, eram cantores, por exemplo, aquela cantora Clementina de Jesus. Ela era uma cantora, mas ela era uma ativista do movimento. E também aqui em Osasco nós tivemos o centro de referência. O centro de referência também com a questão racial, para que as escolas fossem lá visitar e botar nas suas escolas. Foi duas cidades muito importantes da questão racial, Osasco e São Paulo. Olha só, que honra. E Osasco a gente teve, como teve também em São Paulo, a bibliografia afro-brasileira.
Sim, nossa, eu me lembro, Silvana era a nossa diretora de educação, Sim, comprou um sim, monte de livros, exatamente. livros bons com Foram essas todo para as referências. escolas. Nenhuma escola sem Não sei. a bibliografia É, afro-brasileira. afro-brasileira. A gente pode chamar isso de educação para as relações Sim, étnico-raciais? pode. Porque é um conceito amplo o Amplo, suficiente amplo. para você se perder no meio dele. Sim. Tá? Como é que a gente amarraria mais? Por exemplo, se tiver algum professor que certamente haverá que nos assistir, que nos assiste, como é que ele pode participar desse processo educativo para que as relações étnico-raciais sejam igualitárias, harmoniosas, de iguais, né? Eu acho que é essa. Eu acho que o mais importante do professor, para ele desenvolver essa questão étnica, que pode ser ética negra, pode ser indígena, pode ser, enfim, qualquer outra questão racial. Mas eu acho que a formação do professor é importante para ele desenvolver esse processo. Porque se ele não leu, não desenvolveu e não estudou, para ele é muito complicado. E como é que seria esse estudo? Por exemplo, assim, eu vou falar de mim, né? Que, Lacan, não, é o contrário de Lacan. Lacan diz que a gente se faz pelo olhar do outro, não, pelo meu próprio olhar. Eu não posso negar, certo, uma formação com um viés racista, preconceituoso muito grande, Sim, certo? Embora nunca tenha havido nenhuma, ou não que eu me lembre, nenhuma ação dos meus pais, dos meus familiares de animosidade sim, com outras pessoas, tá? Mas eu sou fruta do meu meio, né? Então, volta e meia, eu estou me corrigindo com relação a isso. Opa, o que é isso? Opa, o que é aquilo? O próprio vocabulário negro, preto, negritude, eu tenho muito cuidado, inclusive por conta dessa história de lugar de fala, sim. né? Que não é o meu. Opa, tá? Mas eu me vejo, às vezes, com dificuldade de tratar esses assuntos nas minhas salas de aula, onde eu tenho 3 ou 4 alunas ou alunos negros, né? Essa preocupação faz parte de uma formação educativa minha para com os meus alunos? Ou não? Isso é Uma você, mas é. experiência, uma Isso é uma experiência. Isso é uma experiência. experiência de você ter os alunos negros que ele tem. Porque, na realidade, o mais importante para ter essa pauta na educação, ou na sala de aula, ou na escola, ou na própria universidade, é ter uma formação para você ter conhecimento da história africana e da cultura brasileira. Se você não tem esse conhecimento, você não pode desenvolver. Tá. Então é meio assim. Vamos Tem que ver ter se eu. uma formação. Tá, ótimo. Tá. Acho que eu estou entendendo, gente. Acho que eu estou entendendo. Então seria assim: por exemplo, você vai dar história, ou no meu caso, você vai estudar literatura, a referência é. O classicismo, eles vão se inspirar nos modelos de Grécia e Roma. Então, seria conhecer a história de África e também fazer as referências possíveis e adequadas, porque Sim. deve ter, até porque o continente africano não é um país só, né? São 56 países. 56 países. Então, seria isso, quer dizer, uma formação na história da África e na sua Uma conexão com a cultura brasileira. Isso nós não temos mesmo. Não, tem sim, tem sim. Por exemplo, Tem alguma faculdade de formação? tem a Zumbi de Palmares. Mas aí é muito específico, Mas é muito né? específico. O que você está dizendo, dentro das universidades, não tem esse tema. Não tem esse Isso. tema. Não tem esse tema. Mas o contexto curricular, por exemplo, a Lei 10.639, Isso. traz, né, para a gente conhecer a história da África, dos afro-brasileiros, a sua cultura. A 10.639, quando ela foi, né, em 2003. Então, se você não tem esse conhecimento, não dá para você desenvolver na tua sala de aula. Porque nós temos uma história.
Por isso que a gente diz que o currículo brasileiro tem que ter um conhecimento da história do negro brasileiro. Seria uma disciplina? Seria uma disciplina, porque tem uma história. Tem uma história. Por exemplo, quando a lei foi promulgada e assinada pelo presidente Lula, em 9 de janeiro de 2003, né, em seguida teve um plano nacional. Isso, Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Um plano nacional, hein, gente? Então teria, né? Isso. Agora, por exemplo, se você pega o plano pedagógico dos municípios e dos estados, não está. Está no teu colo. Por exemplo, se o professor, se você tem um conhecimento mais menor, ou leu algum autor, sei lá, Lélia Gonzalez, Abdias de Nascimento, aí você até traz, né? Mas isso é nacional, tem que estar nos currículos. Por exemplo, 70% dos municípios não conhece a lei. Não conhece. Tem uma pesquisa de um instituto, Gueledés, que fez uma pesquisa e pesquisou o Brasil inteiro. 70% de municípios não conhecem a lei. Portanto, não aplicam nada. Não aplicam nada. Fica no voluntariado. No professor. No individual. No individual. A grande maioria que desenvolveu essa questão foi individualizada pelo professor. O professor negro ou o professor que não é negro, mas tem um conhecimento, se dedicou a ler, Então, aí dá, né? Você mencionou a Lei 10.639, de 2003, e o consequente Plano Nacional, e também nós temos a 11.645. 2008. Um pouquinho depois, que é... Indígena. Tá. Então, sem medo de errar, a gente pode dizer que o Plano Nacional... É o mesmo. E não foi implementado como deveria. Não foi. Sem medo de errar. Não foi implementado. Então, possivelmente, essa ausência, essa não aplicação do Plano Nacional e da implementação das duas leis, manteve a alta taxa de problemas com a população negra, inclusive com muitas mortes acima do normal, que é o que a gente pode ver no gráfico aqui, só para a gente dar uma ilustrada, né? Então, porque o gráfico vai nos mostrar que a linha ascendente, tá, de mortes, de homicídios, ou o número aqui, nesse primeiro. Então, vamos lá, houve uma mudança, mas vamos lá. Eu fiquei surpresa com o percentual, a taxa de homicídios registrados de negros por 1.000 habitantes por unidade da federação. Eu fiquei surpresa, não tem aqui, o Maranhão, porque o Maranhão também foi um estado... O estado mais negro do Brasil, um dos. Um dos, né? Aonde os negros chegavam, né? Aí depois distribuíam os estados. Mas eles vinham para o Nordeste, né? E para o Sudeste, no Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais é alta também, né? Alta também. E veja o Rio Grande do Sul, olha só, que a gente comentou, também. Paraná... E o Rio Grande do Sul e o Paraná, está faltando outras... Estão faltando. Santa Catarina. Muito europeus, né? Aí os negros eram um número menor. Era menor. Mas os europeus é que comandam até hoje esses estados. E se você chega em Santa Catarina ou no Paraná, você entra num restaurante, a maioria são negros, mas de outros estados. De outros estados, entendeu? Olha o Acre, que alto também. Ó. Aí é o número de homicídios por 1.000 habitantes. Quer dizer, em São Paulo, com toda a violência que a gente está vivenciando, né? Está pequeno. Ainda está menor. Bom,
devia estar zero, né? Ou então o mínimo possível, né? É verdade, mas ainda assim, vejo, o percentual é muito elevado, tá? De habitantes negros. 100 mil, né? É muito elevado, né? Porque os outros são de diferentes etnias. Então, é o imigrante asiático, o imigrante, né, europeu e tal. E aí, o que eu falo, né, por exemplo, o que falta é esse conhecimento para os profissionais que trabalham com a população. Por exemplo, quando ele vê um policial, se ele vê um menino negro na rua, ele já, por exemplo, ele prende, porque ele quer um negro. Então, eu vou colocar aqui uma coisa muito importante que teve na cidade de Osasco, quando nós trabalhávamos aqui, né, no governo do Emídio, você era secretária, a gente fez uma formação para a polícia da cidade. Ah, é verdade. Entendeu? Nós fizemos coisa bonita, hein? Uma coisa muito bonita. Foi uma formação muito importante, porque eles estão na rua, eles estão com a população, e aí foi muito interessante essa formação que a gente fez. Precisaria retomar isso aqui, porque... E também foi um governo que trouxe mulheres, que não tinha. Sim, era só homens. Isso, na Guarda Municipal. Na Guarda né? Municipal. A Guarda Municipal, as guardas municipais, na atualidade, precisam ser bem pensadas, porque elas são armadas agora. Sim. Isso é um problema, quer dizer, você está cada vez mais militarizando. Então, tudo vira caso de polícia. E aí eles atiram também. Aí eles atiram. Eles atiram, exatamente. Aqui nós temos um outro gráfico, ó. Taxa de homicídios registrado de negros e de não negros por 100 mil habitantes em 10 anos. Então, veja, os negros, embora tenha caído nos últimos anos, ainda é bastante alta. Bastante alta. E em 2017 e 2018, veja, 43,1 era a taxa de homicídios de negros, tá? É muito alto, né? Mas ela continua alta ainda. Continua alta. E, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na Praia Grande, lá, para o índice maior é lá, não na capital. Também. Isso há muito tempo ou agora? Não, agora com o Tarcísio. Operação Escudo, etc. Tanto é que quando o menino que era ouvidor, o Claudinho, ele pegou o Tarcísio como dizendo, você é o responsável. E aí a gente até achou que ele não ia ser conduzido e não foi, porque ele cobrava do governo, porque a polícia é do governo, né? Exatamente. O Claudinho fez um trabalho muito bom, admirável. E corajosíssimo. Tanto é que ele também estavam querendo matar ele, né? Ele tinha um policial junto com ele. Porque ele estava sendo ameaçado de morte. Bom. E com certeza deveria ser um policial, né? Sei lá. Mas eu acho assim que esse tema, ele é um tema que ele não é visível. Ele sempre é, por exemplo, a gente pode até não falar, mas é assim, é um tema, por exemplo, eu fui no Congresso Nacional de Educação, e aí quando eu fiz a fala, ninguém se manifestou. E estava lotado a sala, porque por temas, né? Aí eu digo, meu Deus do céu. Então, eu acho que ela ainda está invisível. As pessoas não se manifestam porque para elas acaba sendo muita novidade. Ou elas acham que para elas não interessa. E onde é que você fez essa fala? Lá em Brasília, no Congresso Nacional de Educação. Congresso Nacional de Educação. Teria que ser uma meta. Não era meta do Plano Nacional de Educação? Não. Nem agora? Não. Foi um retrocesso. Não, ela tá dentro de algum texto, mas não é uma meta.
Teria que ser uma meta. Por exemplo, vou falar, por exemplo, uma questão do que eu estava no governo, eu tive no governo aqui de Osasco, da Marta e do Haddad. Uhum. O Haddad fez uma meta. Se o Haddad hoje fosse o ministro da Educação, eu Teria tenho meta. certeza que ele estaria fazendo isso mais radicalmente. Vamos especular uma coisa aqui. Vamos especular. Vamos. Tá. Nós somos o país mais negro depois da África, certo? Sim, sim. Somos mais. Então nós Depois da Nigéria. depois da Nigéria. É. A Nigéria. Ah, bom, é verdade. Eu não posso falar de África por causa depois tem muitos países. Mas o número de negros que tem aqui é quase o que negros que estão na Nigéria. tem na Nigéria. Bom, e por que é tão difícil essa população, essa comunidade, mesmo que não seja tão articulada, de impor uma situação dessas? De impor, tem que ser como meta, tem que ter formação, tá? O próprio MEC, eu não tenho acompanhado muito, mas o próprio MEC fornecer formações que as escolas... Que isso nós fazemos muito. Não adianta só ficar em Brasília. Não. Tem que ir para os estados, para os municípios. Tem que ir para os estados. Por quê? Porque existe pequenas diásporas no meio do movimento negro brasileiro. Como é que é isso? O problema é que a gente precisava descolonizar as escolas e o tema. Só que o Brasil, até hoje, ele é racista. Ele é racista. Ele é racista. Independente dele ser de direita ou de esquerda, se ele vê um negro, ele deixa no limbo. Então, por isso que eu digo... Não, calma, de esquerda não é tanto. Não é a esquerda como a totalidade. O meu presidente, não. Por exemplo, ele criou os ministérios. Mas só que ele é só ele. Ele é o Lula. Ele não é o governo. Quer dizer, é o que eu falei da minha própria experiência, né? O tempo todo nós temos que ficar nos policiando com relação a isso. Eu me vejo muito nessa posição, sabe, Marilândia? De me policiar mesmo. Mas o que é? Porque esse processo de decolonização ou descolonização, ele também significa a questão dos não negros, tá? Se modificarem e de várias camadas de negros também, conforme diz o nosso presidente, sair do complexo de vira-lata. Sim, sim. Certo? E às vezes até pela falta do conhecimento. Por isso que eu digo, a educação, ela é a parte mais importante de um governo. Porque você começa no berçário. Você não começa no berçário? Isso. Né? A criança, por exemplo, está no berçário. Se ela tem um brinquedo, se ela tem bonecas brancas, bonecas indígenas, bonecas negras, aí ela vai, né, indo na sua projeção. Então, a educação é fundamental para descolonizar as cabeças das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa... ela nem sabe que ela é uma racista. Sim. Entendeu? É verdade. Então, porque ela não tem o conhecimento. Por isso que eu digo que o conhecimento da história nossa tem que estar pautada nas escolas. Desde a criança lá na creche até vai indo, subindo, até ela chegar na universidade. Agora, se a gente não estuda e não conhece a nossa história, eles acham que nós somos escravos, empregados e não valorizam, né? Às vezes, por exemplo, tem donos de empresa que não valoriza. Você fica ali a vida inteira, 20 anos no mesmo lugar. É como se a quantidade de melanina, né? A quantidade de melanina retirasse algum componente de inteligência, de perspicácia, exatamente. Tudo mais. Isso é absolutamente mentiroso, né? Mentiroso, porque se você considerar o alfabeto, tá? O arábico vem daquela região, não exatamente tal.
Tem um Ah, alfabeto, um livro que é o alfabeto negro. esse eu não conheço. Ah, sim. É. Ele é uma. Todos os países, tudo que é importante da cultura negra está naquele alfabeto negro. E a Ah, autora é uma professora de Uberlândia. olha que É, legal. é. É. E tem também, né, além dessa questão do alfabeto, eu assisti a um filme há pouco tempo, O Malês, Sim, dirigido pelo Antônio Antônio Pitanga e tal, Pitanga. que conta a história de remanescentes de uma tribo, né? Sim, sim, Raptadas, sim, sequestradas, sim, sim. Que era que eram portadoras de conhecimentos. liam o idioma, eles eram malês, conseguiam falar árabe, né? É. Não, e também acabaram por dominar a leitura A leitura portuguesa. Pelo portuguesa. menos foi o que eu vi no filme, Não, né? não, é assim. É Quer dizer, assim. e também tinham, né? Pelo menos no filme, né? Também tinham uma postura de integridade, porque, sendo o único que poderia ler, ele poderia falar qualquer coisa para a patroa dele. É, E não, ele falava o que estava estava escrito. escrito, Né, exatamente. falava, foi muito interessante o Muito filme. interessante E esse eles filme. dominavam, né, E teve muita uma coisa. revolta, né? Que eles Isso. dominaram a cidade e tudo. Mas tem uma história de um fotógrafo do Rio de Janeiro que ele sempre dizia: o Brasil tem a história nossa que não está no Brasil, mas no Brasil está a nossa história. É, E não, é não isso. nos É, escravizaram. no Brasil está a nossa história. É verdade. Então, eu acho que a escola, Isso eu era o acho que que eu a ia falar. educação brasileira, teria que pautar isso como sendo, não digo que não precisa ser prioridade, mas que seria importante. Porque se a Importante. gente percorrer aqui, por exemplo, o Brasil, 56% do Brasil são negros. Né? Se você qualquer 56. 56%. Se você vai em qualquer lugar, qualquer estado, você vê a população negra como um todo. Então, por que que a gente não consegue? Isso. Eu acho que o que falta, eu gostaria muito de ter conversado isso mais na frente. O que falta é Brasília dialogar financiamento com os estados, né? Porque Brasília não comanda os estados nem os municípios, que eles são independentes. São independentes. Mas se você dar um orçamento, forçar um orçamento dentro da pauta da educação para que isso se desenvolva, eu acho que tem que tem que atribuir atribuir. a meta e o financiamento para essa meta. Então, Exatamente. porque aqui tem duas questões interessantes aqui, né? Ainda vemos resistência de alguns setores ao debate racial nas escolas. Como enfrentar esse cenário? Assim, como é que a escola poderia ser um espaço de resistência? Seria se houvesse esse investimento que você falou. E não havendo. Porque não pode ficar só no colo, porque tem muitos professores que trazem a pauta. Trazem, estudam, né? E aí a escola acabam tendo só o 20 de novembro. A nossa política e o nosso conhecimento não é só o 20 de novembro. Não, não é. Não é, nós temos uma história. Temos uma história, temos uma cultura. Por exemplo, o Brasil tem uma cultura que gosta da nossa cultura, mas não gosta do povo negro. Como assim? Ué, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o jazz é negro. As outras áreas, a O samba, música, a música, né? O samba, o culinária, chorinho, a culinária. é. Entendeu? E eu lembro. Continua o processo de expropriação, Isso né? continua, continua. Então, eu acho assim que a educação é o veículo. Não tem outro veículo. Não é a saúde, não é sei lá, a cultura também, mas pode ser interlaçado. Entrelaçada, Interlaçado. sim. Por exemplo, quando o Haddad assumiu a prefeitura, quem escreveu a parte da educação étnico-racial fui eu. Né? E aí, quando ele assumiu, ele chamou a Matilde. Ele chamou a Matilde. Ele assim, isso aqui é importante para mim. Aí teve uma meta, 58.
Ele trouxe a coleção de África, 9 livros, com toda a história de África. Distribuímos para todas as escolas em São Paulo. Aí depois teve um resumo em 2, porque aí eu disse para ele, olha, 9 livros, né? Às vezes o professor não tem tempo, blá, blá, blá. Aí a Macaé, que agora é a ministra de Direitos Humanos, estava no Secadi. Macaé Evaristo. Estava no Secadi. Aí a gente conversou e aí fizemos o resumo junto com o Walter Silvério, um professor da Universidade Federal de São Carlos. Aí são 2. Dos 9, reduziu em 2. Aí a gente vai. E o lançamento... Isso era para trabalhar para formar os professores. Para formar os professores e os alunos os também. Alunos também. Os alunos também. Os livros eram de literatura infantil, teóricos, mistura Não, era a de história tudo. da África, a história da África. História da África. E o leituraço, sim. Teve o leituraço que era literatura, que também foi para as escolas, que até tem um menino que viralizou ele falando, empolgado, dizendo, nossa, agora sim eu conheço a minha história. Ai, que lindo. Porque aí os livros vão às literaturas, né? Aí vai os escritores, né, que têm livros, né? Porque nos anos 80 eu pretendia fazer um mestrado em literatura infantil. Tá? Até fiz todos os créditos, fiz a proficiência, mas aí fui para a política e... A política é maior. Fui à política e... A política é maior que os livros, de repente. Então, eu fazia na Faculdade de Educação da USP e uma das minhas tarefas foi reunir livros infantis, tá, de outros países latino-americanos. Então, eu tinha livro de Cuba, tinha livro do Peru, tinha livro da Bolívia, do Equador, da Nicarágua, tá, naquele período. E era uma literatura que trazia para a criança a história de libertação, Sim. por exemplo, de Cuba e, naquele momento, da Nicarágua, né? Agora é que eu tenho visto mais a literatura infantil e infanto-juvenil dos países africanos. Sim, tem muitos. Agora é que eu tenho visto. Mas tem muitos autores. Tem muitos autores. Por exemplo, quando a gente... Porque são duas coisas também, né? São duas coisas diferentes. O autor de lá... uma coisa é o africano, outra coisa é o afro-brasileiro. Exatamente. Isso. Por exemplo, quando a gente pesquisou, a gente trouxe só a literatura afro-brasileira. Isso, sim, acho que era importante para as crianças, entendeu? Aí a criança lê, gosta, bababá. Agora, tem muitas literaturas africanas, muito, Nossa Senhora. Mas aí é outra coisa, Mas aí né? é outra coisa. Eu acho assim, a África, ela é uma parte, o Brasil é outra parte. Então, não adianta você se debruçar em África e esquecer aqui nós, brasileiros... É aqui que a gente vive, É aqui né? que a gente vive. Então, é aqui que a gente tem que... por exemplo, se traz os autores europeus, africanos, eu acho importante. Mas a gente tem os nossos autores que falam da nossa história. Né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias de Nascimento... O livro que... Alzira Rufino. Essa eu não conheço. O livro que nós estamos lendo, terminamos de ler, está dando um papo interessante, é Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Da Conceição Evaristo. Tá? Inclusive, assim, eu tenho até uma divergência, mas aí eu teria que falar com a autora. Eu tenho uma divergência também. Mas com relação ao livro? Não. Não, aí deve ser de outra natureza. outra natureza. Não, a minha questão é com relação ao livro. Ela é mineira. Ela é mineira, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, a psicopedagogia é um ramo, um viés, né, da pedagogia, meio misturado com a psicologia e tal. Sim. Ela desempenha algum papel mais importante na educação para as relações étnico-raciais? Sim. Por exemplo, eu cheguei a ter um consultório, né? Que eu vinha as mães com as crianças, muitas. Olha, Mazé, tem muitos problemas dentro das escolas com nossas crianças negras.
Ai, que horror ouvir você Ainda falar tem, isso. tem muitos problemas. E tem pessoas, tem alguns nossos intelectuais que não pisam no chão da escola. É diferente. Uma coisa é eu ser uma intelectual e outra coisa é eu ser uma professora ou até uma intelectual, mas estou lá no chão da escola, eu dou aula. Orgânico, diria o... Exatamente, são coisas diferentes. Uma É. coisa é eu escrever um livro, aí todo mundo lê, blá, blá, blá. Mas outra coisa é você estar lá no chão da escola. Porque lá uma empresa. Uma empresa, tem o diretor, tem o coordenador, tem a vice-diretora, as professoras, professores, professoras, né? Tem o atendente, tem o que fica cuidando do recreio, babá, né? Isso. Então, eu acho que isso teria que ser uma coisa concreta. E aí eu digo, Brasília devia de chegar nos estados, nos municípios, com a questão da lei. Sei lá, por exemplo, se discute muito o currículo, muito, muito, muito. Eu assisto pessoas falando, né, do currículo, né, isso não tirou, isso não sei. Mas nunca entra. Não, nem é mencionado mais. Eu digo, meu Deus do céu, a criança negra está na escola. Como é que ela não vai conseguir ter a sua história? É importante. Sim. É importante. Sim. Agora, por exemplo, para fazer o conhecimento, não necessariamente precisa ser o professor negro. Porque isso aqui é nacional. Não, ele tem que estudar e desenvolver com seus alunos. Não é só o professor negro que tem que chegar na sala de aula e dar o seu conteúdo e falar da sua existência como negra ou como professor. É verdade, né? Eu sempre tento... Isso que é um problema. Eu sempre tento relacionar a minha disciplina, né, literatura brasileira e portuguesa, com história. Sim. Certo? Sempre. Mas realmente, sim, mas realmente a história que é ensinada nas escolas, ela não tem esse viés de um componente 56% não tem. Dos brasileiros. Quem tem é individualizado. É individualizado. E às vezes eu digo, às vezes é perseguido, hein? Às vezes é perseguido. Por exemplo, a minha filha. Teve uma diretora que um dia disse para ela, o que é você que só quer tratar da questão racial? E ela assim, não, eu estou tratando da história, mas o negro também tem história. Também tem história. E eu quero que meus alunos saibam disso. Aí a diretora começou a perseguir ela pediu remoção, foi para outra escola. Começou a perseguir minha filha. Começou. É muito ruim isso, né? Porque a tal da liberdade de cátedra vai para as cucuias e aquilo que poderia ser uma fagulha para incendiar... Incendiar, exatamente. É apagado. Que faz parte da cultura brasileira. Sim. Faz parte. Faz parte. A gente não construiu esse país? E aí, então, vamos lá. Nós temos que estudar história da África, mas história afro-brasileira. E a literatura brasileira. Isso, na literatura infantil, infanto-juvenil e tal, né? Eu acho até que a adulta tem mais autores. Sim, tem mais autores. Né? Então, e como é que isso poderia se desenvolver, tá? Na escola sem cair em estereótipos? Aí o que eu digo, tem professores que ele tem uma concepção do que é a questão étnico-racial. Então, ele produz e ele trabalha com seus alunos. Você tem uma fé nos professores. Tenho, porque eu sou professora. Eu não acho que o professor tem que ser o que vai desenvolver. Não, tem que ser o Estado. Tem que ser o Estado. Porque senão, por exemplo, eu quando estava em sala de aula, e eu sou de um estado muito racista, então eu já tinha essa concepção. Então, quando eu cheguei, que eu dava aula no magistério, eu já dava os livros, falava das questões, trazia na didática como é que poderia entrar também esse tema. Isso. Mas não pode você dizer para você, professor, que você é responsável. Não é. Quem é responsável é o currículo. Você não modifica o currículo. Você modifica a tua matéria.
É um currículo. O currículo é institucional. A educação para as relações étnico-raciais, tal como esse plano e eventualmente algum outro mais Ninguém moderno que conhece esse teria, plano. ele nem foi atualizado, portanto. Não. Então, ela faria a parte, assim, constituiria em um aprendizado, em uma prática, para realmente fazer reparação. Já. A gente fala tanto de Eu mandei para reparação. você o É. reparação. Reparação já, é. Porque é um componente de reparação. Mas é um componente da educação. Por exemplo, se você pegar, às vezes, por exemplo, se você pegar os documentos oficiais, mas se você pegar, qual é o documento mais oficial da educação? LDB. LDB. Tá lá, artigo 26A. Ninguém sabe o que tá lá. É. Ninguém sabe o que tá lá. Quer dizer, foi uma liberação de consciência. Bota aí, depois a gente vê o que faz. É. Entendeu? E aí, por exemplo, se você pegar a Constituição, por exemplo, eu não sou advogada, mas eu leio a Constituição. Sim. Ou a Constituição tem lá artigo que diz: a educação tem que ser negra, europeia e indígena. E agora, migrantes, né? Sim, migrantes. Pois é, verdade, migrantes. É verdade. E aqui, eu não sei, eu até esqueci de trazer o material que a gente tinha da questão indígena. A gente trabalhou muito. Trabalhamos aqui também. Foi. Olha, foi a cidade que mais trabalhou, assim, visivelmente para a população, que às vezes é o professor que trabalha com seus alunos. Se ele tem 2 turmas ou 3 turmas, são aquelas 3 turmas, né? E aqui não, a gente trabalhou. Todas as escolas, Eu até ia trazer os card que a gente fez da questão indígena, da questão étnico-racial, que a gente fez várias, né? Com card. Nossa, a gente fez muita coisa boa aqui. Fizemos. A nossa sorte foi que nós tivemos 2 mandatos. Né? Então, eu estava nos 2 mandatos. E houve uma continuidade. E eu digo, quando o secretário, ele não precisa ser negro, mas ele precisa saber que o Brasil tem uma parte negra. Você fez bem, o Haddad, a Erondina, a Marta. A Marta, por exemplo, quando eu fui para o governo, e aí eu fui para o Projeto Vida, e aí eu fui trabalhar isso. Aí a Cida Pérez era a secretária, né? Aí ela assim, bom, vamos levar isso aqui para a Marta, porque é muito grande a rede de São Paulo. Aí a gente chegou com a Marta, e a Marta, não sei o que, veio, me beijou, babá. Aí a Cida diz, olha, eu trouxe a Marilande, que é a professora, é responsável pela questão étnico-racial do Projeto Vida, babá. Aí eu tinha feito um slide, né, para mostrar. Pai, ela sai, pode parar, pode comprar tudo. E no dia do lançamento, a Marta fez um discurso que teve gente na plateia que chorou. Aí a gente deu uma pastinha para ela com alguns livros, né? Aí ela pegou a pastinha, pegou os livros, saiu da mesa e foi para a ponta. Foi no Sesc Vila Mariana, que é enorme. Aí ela saiu da mesa e foi para a ponta para conversar com os professores e mostrar os livros. Entendeu? Então, é um comprometimento, né? É um comprometimento. Por quê? Por exemplo, teve uns 45 anos do nosso partido que eu fui no Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma falinha lá com uma pessoa, e a pessoa assim, não, a gente está fazendo, que não sei o que. Eu digo, sim, eu acho que está fazendo sim, porque o nosso presidente é muito, muito comprometido com isso. Muito, 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 muito. Mas acontece que o governo tem uma ramificação, né? De fato, o nosso Ministério da Educação, também, na minha opinião, poderia estar fazendo, mas poderia fazer... Aliás, poderia não, deveria. Deveria. Porque os tempos, para algumas coisas, não são os tempos que a gente quer, são os tempos que são colocados. São colocados, E se a gente perde 1 minuto, aí complica. Tem uma questão, Marilândia, que é assim, é óbvia, tá? Mas acho que cabe uma reflexão.
O preconceito, o racismo, a exclusão que vem disso, o bullying que vem disso, tem um peso no processo de formação intelectual, mental e emocional das crianças. Sim. Imensa, né? Tem que ter uma divisão. Bullying é uma coisa, preconceito é outra, racismo é outra. Tá, então vamos lá. Pode. Por exemplo, quando a criança, o bullying, ele é uma questão naquele momento. O racismo não, o racismo é concreto. Tanto é que as pessoas chamam de racismo estrutural. Que nem isso. todo mundo entende. Ou institucional. Ou institucional. Institucional é mais claro ainda. E nem todo mundo entende esse conceito. Porque ele está impregnado. Está impregnado na sociedade brasileira. Está impregnado. Impregnado na sociedade brasileira. O bullying não. O bullying, às vezes, numa brincadeira, a criança lá, babá, depois, não, eu falei isso, babá. Agora, o racismo não. Ele é perpétuo. Perpétuo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu fui candidata a suplente do Gilmar Tato, do Senado, teve o Haddad era o candidato ao governo, à presidência. Lembra disso? Lembro. Aí teve uma atividade no Tuca, que é enorme, né? E aí a gente estava sentado assim para depois chamarem para o palco, né? E o Gilmar Tato estava numa outra cidade, e ele disse, não, vão chamar você, porque eu não vou estar, mas não sei o quê. Aí chamou o Marinho, chamou a Haddad, chamou a Ana Estela, chamou não sei quem, depois me chamaram. Quando eu cheguei na ponta da escada, o menino que estava ali disse assim, a senhora vai aonde? Eu digo, por que você está dizendo que eu vou aonde? Subi. Aí eu sentei do lado do Paulinho Teixeira. Aí eu falei, Paulinho Teixeira, eu digo, olha, o cara não queria deixar eu subir porque eu sou negra e sou uma mulher. Eu digo, se fosse uma mulher branca, ele não ia perguntar. Não ia falar. Aí eu olhei para ele e subi. Aí ele saiu, foi lá falar, sei lá com quem. Então, essa coisa é importante. Porque é enraizado nas pessoas. É enraizado. Por exemplo, se você tem uma secretaria, o quê? Você, por exemplo, eu vi aquela escritora que eu gosto muito dela, a Elisa Lucinda. Sim. É maravilhosa. Ela, no outro dia, ela estava no Bial. Aí sabe o que ela falou? Ela assim, por exemplo, nós negros, quando tem as novelas, nós somos os últimos a ser chamados. Nas apresentações? Não, os personagens. Para preencher os personagens. Mas agora está mudando. Está mudando. Sim. A Globo que sabe que a gente está botando no limbo, né? Não, a Globo é a Globo. Ela é. Para poder continuar mandando, ela sabe como absorver. Ela sabe como absorver. É verdade. Não é a potência, né? Não é. Mas, por exemplo, se ela tem uma atriz negra, o par é branco. Inclusive colocando uma situação que não é incomum, mas Não, tudo bem, eu até acho que é normal. Mas normal, por que tem os atores negros, por que não? Por exemplo, eu vi no outro dia, no programa igual esse que nós estamos, com o Mano Brown. Sim. O Mano Brown, a Camila Pitanga e o pai, o Antônio Pitanga, os dois. Aí o Mano Brown falou, mas você não é negra. E ela assim, como eu não sou negra? Minha mãe é negra que meu pai. Eu sou o quê? Aí ela trouxe todo um volume da questão racial, porque ela é assumidíssima como uma pessoa negra. É uma mulher bonita, bonita. Entendeu? Então, esse é a visibilidade, muitas vezes, das pessoas, é não achar, se você tem não é tão retinta, né? Aí acha que não é negra. Que não é negra. Por exemplo, a minha neta, ela é psicóloga. E quando ela estava na educação infantil, era uma escola pública, ela chegou na escola e aí ela falou não sei o quê. Aí a professora falou assim, mas Luana, você não é negra. Aí ela assim, sou negra sim.
eu vou trazer minha mãe e a minha avó aqui, porque ela não tem a minha mesma cor, né? Aí a professora disse que ela não era negra. Aí ela, sou sim. Eu vou trazer minha avó e a minha mãe aqui, a senhora vai ver. Então tem essa coisa, se a pessoa vê que a pessoa um pouquinho, ele já acha, ou às vezes até a pessoa assume. Até assume. Essa Sim, questão de essa de branquitude. branquitude. Assume. Sim, eu tive uma amiga, nós já estamos caminhando para os finalmente, mas eu tive uma amiga, a professora Marisa Braga, de português como eu, uma negra alta, tal. Nós trabalhamos juntos no Veríssimo de Matos há algumas décadas aí. Fizemos coisas muito legais lá também, né? E ela dizia assim: olha, eu sou de periferia, sou negra, sou mulher. Tudo de ruim pode acontecer comigo. Ela falava tudo de ruim. Tá? E é verdade. É uma coisa que, assim, é institucionalizado, é estratificado. É. Quer dizer, todos nós fomos, de uma maneira geral, até agora, fomos meio que orientados a temer. A temer. Ou ficar num quadrado meu. Meu, Minha família lá. É. Se não, lá não. Se é negro, tem que ser meu empregado. É. Não é da minha família. Não, não é. Eu acho assim, o Mazé, que é uma concepção que precisava, por isso que eu digo, nós somos educadores. Se a educação não é pauta da educação, a gente não vai conseguir. Porque você tem que descolonizar as mentes. Então, como é que a gente pode fazer aí? Tem algum movimento para a gente assinar abaixo-assinado, alguma coisa para colocar isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Teve um encontro a semana passada na Assembleia, eu até ia, mas aí eu estava gripada, eu digo assim, a gente gripada não pode estar na rua, né? E aí veio o pessoal lá do MEC, e aí veio eu acho que a responsável, a coordenadora do CECADI, diz que ela fez uma fala muito brilhante, diz que ela falou, né, porque eu acho que ela está lá, mas não consegue avançar. Então, como é que a gente consegue apoiar? Pensa nisso que a gente tem que fazer. Então, eu, por exemplo, na época que estava... não era Macaé, era uma menina que depois ela casou com um ator americano, esqueci o nome, Eliana Cavalheiro. A Eliana Cavalheiro, ela ligou para mim, diz ela assim, olha, eu queria porque a gente tem que andar, não dá para ficar só aqui. Aí eu disse assim, mas vamos criar um fórum? Aí ela assim, eu acho. Aí ela optou. Aí criou o Fórum da Diversidade Étnico-Racial, em todos os estados. Então, esse fórum trabalhava com a secretaria, com as prefeituras, com os professores, babá. Aí depois, quando entrou esses governos de direita, aí babá. E aí agora, ninguém mais fala. Esse fórum é importante, porque ele é da cidade. Nós temos que colocar isso como pauta para as eleições do ano que vem. Eu acho também. Porque, por exemplo, se você tem um fórum da cidade, você pode chamar professor, diretor, babá, e levar esse tema para dentro das escolas. Se o professor não tem consciência, ele deixa no limbo. Agora, se ele tem consciência, ele trabalha. Eu já trabalhei com pessoas que trabalhavam essas questões. Sim, não. Mas não é a pauta do professor, a pauta do governo. É pauta do governo. Eu tenho pleno acordo com você. É do currículo. Assim, vale a pena, lógico, somos nós. Por exemplo, a gente já está terminando. Por exemplo, quando se criou o setorial de educação, as primeiras pessoas era a Lisete Arrelar. Sim, me lembro. Ela tinha uma consciência racial que um dia ela falou assim, não, a Marilândia é da coordenação junto, porque o tema é importante. Lisete Arrelar. Porque às vezes a gente tenta minimizar, às vezes é tentado minimizar essa questão. É mimimi. É mimimi. Não é. Não. Eu me lembro sempre da Marisa. Pá, tudo vai dar errado para mim. Né? Então, me lembro sempre dela. A Lisete Arrelar fez isso. E aí teve um encontro no Rio de Janeiro. Ela disse assim, não, eu não vou, porque a Marilândia vai. Ela deu a vaga dela para mim ir no Rio de Janeiro, no encontro do CECADI. Por conta da importância disso. do Eu acho, Marilândia, que a gente tem que levantar isso o ano que vem nas pautas. Sabe, de colocar... Eu acho que agora, por exemplo, vai ter as eleições do PT.
né, dos Setoriais. setoriais. E eu falei para o meu secretário da questão racial, que é o Elias, eu digo assim, a questão racial está em todos os setoriais. Está na saúde, está na cultura, está no movimento de moradia, enfim. Tem que estar, tem que ser uma pauta oficial. Tem que estar. Bom, infelizmente, estamos terminando, mas vai puxando assunto, né? Muito assunto. É verdade. Olha, eu achei muito legal a gente conversar, estou junto na campanha ano que vem para a gente cobrar isso. Com certeza. E queria colocar para você se despedir já e quiser alguma coisa em especial, pode falar. Não, então, para mim foi importante estar, porque é um tema que não é um tema do povo negro, nem um tema meu enquanto professora, é um tema da sociedade brasileira. E a minha luta é essa, é que a sociedade brasileira assuma esse tema para que a gente possa desenvolver nas escolas, com as nossas crianças, não só as nossas crianças negras, mas as outras crianças também saber que a diversidade está dentro das escolas. E eu quero agradecer a minha querida Mazé, que eu trabalhei muito com ela, trabalhamos essa questão. Obrigado, Mazé, e obrigado quem nos assistiu. E até a próxima. Até a próxima. Eu também quero agradecer inclusive as mensagens que eu tenho recebido com sugestões para nós trazermos aqui, que eu estou achando bárbaro, pode continuar mandando, tá? Pedir para você se inscrever no canal, ligar o sininho, divulgar, todas aquelas coisas que vocês sabem melhor do que eu, e agradecer muito da gente ter ficado junto até agora. E nos vemos na próxima, tá? Beijo para vocês.